Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria. Hoje eu gostaria de falar com você um tema diferente, um tema chamado treinamentos mentais. Você já ouviu falar sobre treinamento mental? Bom, poucas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas ele compõe as nossas sessões terapêuticas. Veja que o treinamento mental é um processo muito interessante. Muitas vezes você vai lá numa sessão terapêutica, lá existem várias ferramentas à disposição para alicerçar em você uma condição de fortalecimento para que você consiga, no seu dia a dia, vencer os desafios. Temos um obstáculo? Vamos vencê-lo. E, claro, os nossos desafios precisam ser feitos assim, vencidos um a um. Bom, os treinamentos mentais são como tarefas de casa. Você sai da sessão terapêutica e todos os dias na sua casa, onde você estiver, você utiliza um recurso de ouvir alguns áudios específicos para treinamentos mentais. Imagine que você ouvindo um áudio 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, possa gerar em você uma correção dos seus padrões mentais. Ah, Dr. Paulo, isso é possível? Cientificamente é possível. Nós temos várias biografias de trabalhos, inclusive de universidades, inclusive existem hospitais europeus que trabalham com treinamentos mentais. É a tecnologia Brainwave de arrastamento mental. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, você tem um desafio na sua vida. Vocês têm, por exemplo, ansiedade. Diante daquele problema, a ansiedade é gerada. É uma ansiedade grande. O nível que chega até 8. Bom, a partir disso nós vamos entender que a ansiedade é uma doença psicológica que está assolando quase 5 a 6 milhões de pessoas aqui no Brasil, chegando a mais de 20 milhões nos Estados Unidos. A indústria farmacêutica hoje lucra bilhões de dólares com a utilização de medicamentos para diminuir a ansiedade. Bom, então imagine que a ansiedade é um grande problema. Você vai fazer uma sessão terapêutica, sai fortalecido com as ferramentas adequadas, mas no dia a dia você tem situações que mexem com você. Mexe porque o teu padrão cerebral ainda não está bem estruturado. É aí que entra as sessões de treinamento mental. O que você faz nessas sessões? Você pega, escuta através do fone de ouvido vibrações específicas. Essas frequências vibracionais arrastam o teu padrão mental para um padrão de relaxamento. Você sai de uma sessão de 15 minutos completamente relaxado e os níveis de ansiedade caem a menos de 25%. Se a sua ansiedade estava a 8, hoje ela caiu para 4, por exemplo. De repente, no dia seguinte, você participa novamente de um outro desafio, causou ansiedade, mas o nível já não foi para 8, foi para 7. Então você precisa continuar o treinamento. Fazendo o treinamento durante 30 dias, seus níveis de ansiedade despencam drasticamente. Ou seja, você tem em mãos uma tarefa de casa simples, ouvir 15 a 30 minutos de um áudio todos os dias durante 30 dias. E isso vai colocar o padrão mental que você tem em condições de relaxamento. Dr. Paulo, é só para ansiedade que existe esse treinamento? Não, eu tenho vários outros tipos de treinamento. Nós temos uma rede com 30 tipos de treinamentos diferenciados. Por exemplo, eu vou fazer um concurso. Eu estou sem foco, estou sem motivação, estou sem criatividade, por exemplo. Então nós temos aqui nosso CD. Esse é o CD Criatividade. O que ele vai fazer? Você vai fazer uma tarefa de casa, sessões de treinamentos mentais. Coloque seu fone de ouvido, escuta 15 minutos relaxado, pode ser deitado ou sentado, aquelas ondas sonoras, frequências, e junto você vai ouvir ventos, sinos, pássaros, a natureza. E aquilo vai levar o seu cérebro a trabalhar num padrão, no caso de criatividade. Tem o fibromialgia. Nós temos um CD específico para fibromialgia, que vai trabalhar o padrão do seu cérebro para entrar naquela onda, aquela frequência de relaxamento. As dores simplesmente se vão.
fazendo treinamento consecutivo, o que acontece? O seu cérebro fica padronizado naquele estado, onde a ansiedade não consegue atingir frequentemente, onde as dores da fibromialgia não atingem, onde sua criatividade aumenta. Só para você ter uma ideia, eu tenho 5 livros editados. Cada vez que eu sentava para realizar um livro, 15 minutos antes eu usava esse CD, Criatividade. Ele me relaxava, arrastava o padrão do meu cérebro para o padrão de criatividade, e quando eu ia escrever o livro, é óbvio que minha redação seria muito melhor. Então eu tenho uma amplitude de visão, uma clareza mental. Isso me fortalecia para passar as ideias ao meu público. Então agia positivamente para mim. E tem muitos outros brainwaves para estados e propriedades definidas. Então, se você quer concentração, foco, meditação, diminuir sua pressão sanguínea, se você quer diminuir aquela ansiedade para fumar, se você tem algum vício com droga, você pode utilizar esses brainwaves como um fortalecedor, como a sua tarefa de casa. Isso é importante. E aí nós chegamos no segundo ponto. Nós temos outro tipo de treinamento mental. Esse é chamado de treinamento mental subliminar. O que é isso, Dr. Paulo? Imagina que quando você era criança, você ouviu várias e várias vezes palavras como: você é criança, você não tem responsabilidade, você só faz coisa errada, você não é pontual, você é um fracasso, você não serve para nada. Isso daqui é conversa de adulto, você é criança. Então, algumas mensagens vão sendo implantadas aqui no nosso subconsciente, que é como se fosse uma esponja onde você guarda aquelas mensagens e elas são interpretadas pelo nosso cérebro. E na vida adulta, todo esse conteúdo interfere nas nossas ações. De repente você tem uma dificuldade, falta de confiança em você mesmo, senso de rejeição. Você acha que você não consegue as coisas, tem medo das coisas, sempre tem conflito nas suas decisões. Por quê? Mensagens foram implantadas aqui de uma forma não consciente pelas outras pessoas. Porque quem nós amamos, nós não colocaríamos mensagens assim, mas foi feito de uma forma inconsciente, como se fosse um processo de educação de forma errada. Plantou, está lá, está causando problemas. Para isso nós usamos o Ho'oponopono, para liberar. O Ho'oponopono tem essa utilidade. Mas nós também temos as mensagens subliminares, que são esses CDs aqui. Nesse caso, por exemplo, o emagrecer. Mas vamos falar sobre também o de autoestima, que tem os mesmos recursos. Você vai ouvir esses CDs, eles têm sessões de 30 mil palavras que são jogadas aqui no teu subconsciente. Mas são palavras opostas da que nós ouvimos, palavras fortalecedoras, palavras que vão mudando o teu conteúdo lá dentro. Elas vão te fortalecendo a confiança, a autoestima, ao poder pessoal, a você falar melhor, a você se liberar dos medos. Então, nós temos uma rede também vasta de CDs com esse propósito. Só que você tem que trabalhar isso continuamente, durante 28, 30 dias. Todos os dias, com sessões de 30 minutos, ouvindo consecutivamente. Você vai ouvir essas palavras? Não. Existe um protocolo especial. Você não ouve as mensagens. Ela entra aqui num volume tão baixo. Por quê? Porque nós temos a resistência do consciente. O consciente começa a ouvir essas palavras, ele começa a resistir, porque os sabotadores do ego agem aí. Então nós não vamos escutar conscientemente, mas no subconsciente, como aquela esponja, vai absorvendo isso. Falando palavras que eu posso, eu vou conseguir, vai dar certo, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa inteligente. Dando força que muitas vezes você fala assim, puxa vida, de onde vem vindo toda essa força? São das mensagens subliminares. Exige apenas uma coisa. Além de ouvir o CD, você precisa também disciplina. Todo dia. Isso vai fortalecer os seus mecanismos conscientes. Agora,
tenho aqui o de emagrecer. O de emagrecer também é a mesma coisa. Imagine quando você era criança, criou-se dentro de você padrões sabotadores que não permitem com que você emagreça mais. E eles despertaram numa fase adulta sua. Hoje você ganha quilos, quilos, quilos e quilos e não consegue realizar nenhuma dieta e nada que te fortaleça nesse propósito. E aí isso causa desânimo, baixa estima, não aceitação. E aí nós temos os CDs especializados como esse, para fazer o treinamento, as sessões mentais. Treinamento mental. Isso vai eliminando esses padrões negativos aos poucos. E você vai se sentindo muito melhor. Todos os nossos CDs são pautados na eficácia. Você sabe que nós trabalhamos com o máximo de profissionalismo. Então, se você busca alternativas para fazer os treinamentos mentais, aproveite. Entre no nosso site que está aqui embaixo, conheça nossos produtos, conheça a parte das pesquisas científicas que foram realizadas. Você vai conhecer as ondas alfa, beta, gama, delta, que são as ondas de cura. Pode-se estabelecer inclusive curas com elas. Nós temos vários CDs, vários trabalhos. Dentro dessa linha são as frequências vibracionais. Enfim, nós temos todo um arsenal de ferramentas que são as nossas lições de casa que nos fortalece diante dos desafios. Se, por exemplo, minha sessão terapêutica é uma vez por semana, eu posso me fortalecer todo dia com essas ferramentas. Assim, quando eu chegar, eu tenho uma força muito mais profunda. Eu tenho já uma padronização da nossa mente, do nosso cérebro, mais adequado ao que eu me proponho a fazer. Então fica aí a dica para você hoje. Treinamentos mentais. Entre no nosso site, conheça um pouquinho mais. Você está levando para dentro de você algo extremamente positivo. Algo que vai te ajudar a combater a ansiedade, medo, estresse, a baixa autoestima, a falta de confiança, muitas vezes a nossa timidez, problemas com fumar, problemas com vícios, depressão, fibromialgia, a falta de perdão quando nós não alcançamos isso, quando nós temos processos de raiva, nós temos um CD basicamente feito para isso. Enfim, nós temos um rol de CDs especializados. Eu convido você a dar uma entradinha no nosso site. Nesse nosso site também nós temos algumas apostilas gratuitas sobre Reiki, solução de problemas, alguns CDs como Momentos de Paz, gratuito para você. Faça uma visita, faça os nossos testes, nós temos testes psicológicos muito interessantes para você se avaliar emocionalmente. Vem conosco, vem fazer essa jornada de descobrimento e, claro, de crescimento pessoal. Um forte abraço para você, eu encontro você no próximo vídeo. Até mais!